Olá, boa noite a todos. Na fase inicial aqui da nossa live de hoje. Priscila chegando. Olá, eu. Vamos arrumar aqui que eu não estou aparecendo. Esse negócio aqui tá meio quebrado. Aí, ó, tá vendo? Tá aparecendo. Tá aparecendo qualquer coisa aqui, menos eu. Aí, ó. É o negócio. Tá vendo? Assim, live ao vivo é assim mesmo. Vai achar uma posição. Pronto. Acho que agora. Não, agora nada. Não, agora não foi, não. Agora que não foi. Mano, o que é isso? Que negócio é esse? Deu uma cambalhota agora. Você já viu alguma coisa comigo acontecer sem essas coisas, essa situação? Não. Você dá risada. Pois é, gente, é assim mesmo. Eu sou super atrapalhada com essas coisas que não para de movimentar. Também sou às vezes um pouco atrapalhado, Você por viu? isso que, por exemplo, copo aqui eu nem trago. Trago a garrafinha com tampa para ficar fechado, porque Copo eu ainda me dou bem. Aí, eu acho que agora foi. Vamos ver. eu acho que Se não for foi. assim, se tombar de novo, já sabe, né? Não, mas Bacana. justificando. A gente acabou de sair de um atendimento, gente. A gente fez uma constelação agora, um campo aí bem denso, mas acho que foi bem interessante, né? O resultado e o que foi possível observar. É, Esse é o mais importante. servindo a vida. Mas acho que vamos Sim, lá, né? vamos lá. O que você acha? Ah, Priscila, você poderia se apresentar hoje. Começar se apresentando? Ah, pois é, né? Aí, tá vendo? Vai ganhando confiança, vai ficando assim. Se apresenta você agora. Tá bom, vou me apresentar. Não que eu ache ruim. Aí, eu não achei essa posição ainda aqui desse negócio aqui. Quer ir procurando a posição enquanto eu me apresento, então? Aí, ó, tá vendo? Boa, vai se apresentando então. Eu não acho posição. Beleza, enquanto isso a Priscila vai achando a posição, como fixar ali o melhor ângulo. Bom, eu sou Maurício Satoshi, facilitador em constelação familiar. E a constelação, para mim, é algo realmente que me tocou de uma forma tão profunda, tão diferente, que eu entendi que eu precisava compartilhar isso com mais pessoas, né? Como eu mencionei, assim, eu falei pouco mais de 20 anos, na verdade, pouco mais de 25 anos, no segmento de tecnologia, de automação. E alguns anos atrás, nas minhas buscas, eu encontrei na constelação familiar informações e análises que eu não tinha encontrado em nenhum tipo de processo terapêutico, em terapia, nada disso. Achei tão interessante, foi algo fantástico mesmo, que eu fui atrás de formação, em cima disso foi estudo, em cima de estudo de técnicas de autoconhecimento, e entendi que isso eu precisava compartilhar com mais pessoas. Então, por isso, eu busco aqui servir através da constelação. E junto com a constelação eu agrego, né, uma linha mais da psicanálise integrativa, com linguagem do corpo, e a metafísica, porque eu entendo que como constelação é um olhar para o inconsciente, né, individual ou mesmo inconsciente coletivo, às vezes é bem desafiador conseguir acessar essa informação pelo racional, pelo que o cliente, ou às vezes mesmo nós mesmos, né, trazendo alguma informação de forma consciente do que tem lá no fundo do nosso inconsciente, do vasto inconsciente. E eu entendo que o corpo é a melhor forma desse inconsciente se expressar.
Então, sejam com dores, com alguns incômodos, às vezes até doenças, né? São manifestações onde o corpo está trazendo informações do inconsciente daquilo que precisa ser visto ou harmonizado. Então, é essa linha que eu trabalho e busco estudar e conhecer cada vez mais junto à constelação familiar, linguagem do corpo e metafísica. E aí, ó, tá vendo? Foi o tempo de você se apresentar para eu achar uma posição. E achou? Achei. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Priscila Graziuso, também sou terapeuta, também facilitadora em constelação sistêmica. Quem me apresentou foi o Maurício, né? Começou fazendo os meus acompanhamentos, me fez o convite para começar a estudar, e aí a gente não parou mais. E como eu não acredito no acaso, o universo nos apresentou de uma forma inusitada, e a gente acabou virando, Carla, virando amigos, e dessa amizade surgiu aí vários projetos, e o Conviver a Dois é um deles, né? A gente compartilha muito de ideias, clientes, casos, de vida, e ó, eu acho que isso é importante, né? Quando a gente confia no trabalho um do outro, a gente consegue levar para mais pessoas, né, um olhar diferente, consegue enxergar as coisas de uma outra forma, trazer uma nova consciência, novos comportamentos e desenvolver na gente mesmo, né? Porque quando a gente trabalha em conjunto, a gente aprende muito um com o outro, né? Exatamente. Eu acho que conquistas individuais são possíveis e tem uma força, uma alegria muito grande. Mas as conquistas coletivas e as conquistas a dois, né? Ela tem uma força e gera, acho que um prazer ainda maior, né? Leva Sim. mais próximo de uma euforia. Não, com certeza. Aqui a gente está falando a dois, né? Quando a gente decidiu fazer o projeto e desenvolver, foi pensando justamente no equilíbrio, né? Que uma relação a dois precisa ter. E esse equilíbrio, quer dizer, o masculino e o feminino de forma equilibrada, tanto de forma individual quanto com o outro. Mas a gente também tem ações independentes, né? Não só as nossas ações dependentes. Que é o tema de hoje. Pois é, tá vendo? Conseguimos Dependência e puxar um gancho. independência nas relações. Principalmente nas relações a dois. E aí eu deixo para você começar a falar sobre o tema, né? Ok? Parece algo mais simples quando a gente fala dependência ou independência, né? Numa relação a dois, mas existem questões por trás disso tudo que eu acho que tornam isso numa linha bem sutil entre um e outro. Porque, analisando um contexto geral, somos seres, de certa forma, individuais, né? Únicos, só que dentro dessa questão em ser únicos, nós temos também uma outra necessidade de pertencer a grupos. A necessidade de pertencer é algo que nos move muito mais do que podemos imaginar. E como entendemos que são forças, energias aí distintas, mas complementares, é comum que tenha o desequilíbrio entre elas. E que esse desequilíbrio venha até de forma sistêmica, né? Fazendo até um gancho do que nós trouxemos de referências internas na live passada. Eu acho que o que nós temos hoje para conversar com vocês tem muito a ver também com isso, do quanto a gente tem de exemplos de questões independentes, de ações independentes, e o quanto nós temos de ações dependentes na nossa relação. Priscila, você consegue trazer alguma vivência sobre dependência e independência que você percebeu?
Nossa, são tantas, né? E eu acho que eu vou começar com um exemplo meu mesmo, particular. Depois a gente pode trazer outros casos aí que tem de clientes e pessoas que a gente conhece, convive. Mas quando eu casei, por exemplo, existia uma dependência dos pais em pagar contas, em administrar as coisas da casa, né? E até mesmo aquela coisa dos filhinhos da mamãe e do papai, né? Que sempre tem um agrado, um mimo. Eu saía, por exemplo, eu chegava do trabalho, da faculdade, eu tinha minha comida quente no micro-ondas, eu tinha a minha roupa passada para eu ir trabalhar no dia seguinte na porta do meu guarda-roupa. Quando a gente casou, quando eu casei, né? Isso não existia mais, mas ainda gerava uma sensação de dependência. Então sempre estava um esperando o outro para pagar a conta, para fazer a comida, para arrumar a casa, para tomar alguma ação, sempre na espera, né? Sempre na dependência do outro, do que o outro acha, do que o outro vai fazer, da ação do outro. Aos poucos a gente foi encaixando e achando o nosso meio, né? Para que as coisas funcionassem, né? Porque não adianta você ficar esperando o outro, né? Eu costumo falar, não adianta, você tem arroz cru no armário, a panela no armário, se ninguém levantar para fazer, não tem comida, né? E há 10, 11 anos atrás não tinha iFood pra gente pedir, né? Tinha delivery de pizza, só. Pizza e Sirra. Só, né? Não tinha o iFood que você vai lá e escolhe o que você quer comer. Então, quando você não tá afim de cozinhar, você vai para um restaurante. Só que a gente trabalhava o dia inteiro, eu estudava à noite, então não tinha muito essa. Então estava sempre um esperando o outro nessas ações. Mas isso começou lá na, antes, nas nossas referências internas, né? Quando vim da casa dos meus pais, ele veio da casa dos pais dele, a gente não tinha essas responsabilidades nas costas. Então, quem é que ia ser responsável? Como que a gente escolheu quem ia ser responsável pelo quê? Né? A gente foi administrando isso, mas no começo a gente penou bastante. Às vezes pagava multa de conta de água e luz, assim, aquele valor baixo de multa, mas é uma multa, né? Porque deixava atrasar, porque estava esperando um ou outro fazer um movimento de pagar a conta, né? Então, isso é um exemplo de dependência, né? Que começa lá nas referências internas. E que de repente, com o tempo, foi gerando um certo peso na relação, Ah, sim, altas brigas. prendendo um ao outro. Altas brigas, porque, porra, você não pagou a conta. Não, não pode falar palavrão agora, que a gente tá no horário nobre ainda. Você não pagou a conta. Ah, mas você não me lembrou. Ah, mas eu tenho que te lembrar, você não sabe que tem que pagar a conta? Então ficava naquele jogo de quem ia se responsabilizar por aquilo, né? Na espera do outro, né, tomar uma decisão. Compensação, nós tínhamos ações independentes também, né? Marcava um compromisso sem consultar, só comunicava. Não, mas espera aí. Acho que aí eu tenho alguns Tá, eu acho que exemplos. eu deixo para os seus exemplos, então. Trazendo até uma questão assim pessoal, né? Eu percebi também que eu e a Miriam, a gente tinha algumas ações bem independentes. No início era algo mais simples, era, por exemplo, eu organizar um jantar, um barzinho com amigos e falar assim, não, vamos, né? Ó, se prepara aí que eu tô chegando, a gente já vai para um bar, para um restaurante, vai encontrar o pessoal. E eram organizações assim bem independentes. Era o Maurício organizando isso com amigos, enfim, dentro de um outro ambiente, e simplesmente convocava a Miriam, né? Só que eu percebi que isso ainda foi evoluindo. Ele chegou num ponto, de repente, de eu organizar uma viagem e falar para a Miriam, ó, pega sua mala e prepara para X dias que a gente está indo viajar, tu vai para tal lugar, né? E na hora, isso não me bateu como hoje. Como havia uma independência exagerada, desequilibrada das ações,
dentro de um casal. E hoje eu me permiti olhar para isso de uma forma diferente, buscar organizar não só viagens ou saídas, mas outras questões. Eu vi que isso estava de alguma forma alastrando, né, na relação. Outras ações independentes que eu acabava decidindo algo e meio que só comunicava, né? Então, isso também tem um peso, isso também traz ali uma dor, né, acumulando essas questões. Não sei quanto quem está em casa aí nos assistindo se identifica com a diferença, né? A Priscila trouxe um exemplo de uma questão de dependência, eu de uma independência, de uma forma meio desequilibrada, e o quanto isso acaba pesando em uma relação. E, em contrapartida, no meu lado, não é que tenha que estar ali dependendo, prendendo as decisões um do outro, mas como seria um trazer uma ideia, o outro complementar, e isso ir fluindo com a soma de ações dos dois lados. Eu acho que essa soma de ações, ela é muito bem-vinda, seja onde você identifica tanto uma forte dependência ou independência, né, Priscila? Até trazendo mesmo para as pessoas de casa alguns exemplos de dependência. No meu caso é diferente, é sempre você decide, você que decide por mim, tá bom? Então, isso é uma questão que a gente traz, essa indecisão, ela também é gerada lá na referência interna, também, como também na ancestralidade. Muito provavelmente, quem tem uma postura dessa já vem de uma ancestralidade, não só do pai e da mãe, em que essa ponta que não tem decisão não tem voz. Então, essa ação não é só no relacionamento a dois, ela vai ter essa postura em diversos momentos da vida, né? Em que ela não vai conseguir se posicionar ou direcionar, fazer uma escolha, vai sempre deixar com que o outro decida por ela. E aí a gente traz uma questão de responsabilidade, porque até que ponto eu realmente me responsabilizo e sou protagonista da minha vida. Então, assim, até mais amplo do que só a independência e dependência de um ou de outro. Eu não sei se você quer complementar em relação a isso. Como eu mencionei, assim, é uma linha bem tênue, né? Então, assim, eu entendi, agradeço a Beatriz pelo comentário, né, que ela trouxe, mas é uma linha tênue, então acho que pode caber muito o que a Priscila tá colocando, né? Pode ter uma relação também de zona de conforto, né? E vamos lá, o nosso cérebro, ele busca agir de forma econômica, sempre. O quanto menos precisar da energia dele, é melhor, então ele vai buscar. Então, talvez nessa questão do passar a bola para o outro, de não ter que pensar, de ser cômodo, às vezes soma com que o outro, né, o parceiro ou a parceira, tem uma ideia, tem um pensamento muito parecido, então sempre o que o outro decidiu é algo que de alguma forma me agrada. Então, às vezes, a gente acaba embalando mais esse tipo de comportamento. E talvez naquele dia que você gostaria de algo diferente, escolher algo diferente, o outro possa se chatear, né? Porque ele sempre escolheu um padrão, um tipo de restaurante, naquele dia, e naquele dia você não queria. E aí esse dia que você fala, não quero, talvez você já condicionou tanto o parceiro também nesse movimento, que possa até surgir um atrito nesse momento. E de fato, esse é um equilíbrio que tem sim uma complexidade, né? A Thaís que está trazendo aí para a gente. Como eu mencionei, tem uma linha muito tênue dentro dessa questão de dependência e independência. Como seria melhor? A Priscila trouxe uma palavra que eu gostaria que ela colocasse aqui para a gente. Compartilhar. Compartilhar. A gente tem muita Compartilhar ideias. dificuldade, né, de compartilhar.
aqui vos fala dois controladores natos. Nada é por um acaso. O universo colocou a gente na mesma caixinha que é para a gente aprender realmente um com o outro, né? Porque isso é verdade. Nós temos uma questão de controle muito forte que a gente tem que estar sempre se policiando. Quando vê, já está fazendo, já está agindo. Quando vê, né? Já vem com o resultado na mão e nem tem a conversa. É, né, Thaís? Tem mais Bem controladores. isso, né? Tem mais controladores por aqui. E aí, o que acaba acontecendo é que a gente impõe, às vezes, algo para o outro sem perceber. Porque da mesmo mecanismo que o cérebro ele busca gastar menos energia, se eu tenho mais facilidade com determinadas coisas, por exemplo, com controle, eu também vou gastar menos energia, porque isso está no meu automático. O meu automático é estar sempre resolvendo as coisas. Então, para mim, isso é normal, é comum ir lá e resolver, ir lá e decidir, ir lá e fazer. E aí tem o outro lado, porque isso por muito tempo eu fui nessa posição do controle com o outro. E aí é aquela coisa de você sair de um extremo para o outro. Até uma conversa que a gente andou tendo há um tempo atrás. Eu saí do controle extremo de querer tudo ser do meu jeito, daquela forma, para submissão, em que eu não tinha voz para nada. Aí eu entrei naquele exemplo com a Beatriz. Ah, você que decide, você é quem sabe, você resolve, né? Então até a roupa que eu usava, que é um exemplo que a gente vai trazer para vocês, acho que a gente pode até trazer, a roupa que eu usava eu precisava de uma opinião. A roupa que eu ia comprar, eu não conseguia comprar roupa sozinha. Tem que o Bruno opinasse. Tem que o Bruno falasse se estava bom ou se não estava. Ele falava, mas você que vai usar? Você que sabe. Né? Você se sente confortável? Ficou bom? Eu falo, mas o que você acha? E não era por querer agradar ou alguma coisa assim, não. Era uma necessidade dele opinar, de eu depender dele. E assim foi por muitas coisas, né? Depois que eu tive o Giovanni, eu saí dessa posição do controle para da independência, de ações independentes, de não comunicar, de não falar, de só decidir e comunicar, para submissão, entre aspas, né? De tipo, precisar que o outro mande eu fazer, precisar que o outro diga o que eu tenho que fazer, o que eu vou comer, o que eu tenho que cozinhar, o que eu não, para onde eu vou, a roupa que eu vou usar. Será que você que está aí em casa assistindo a gente, ou vai assistir a gente, se identifica com uma posição dessa? Em que você não consegue fazer nada, ou as coisas mais simples você precisa da opinião do outro? Porque é possível nós sermos dependentes e independentes. Depende do lugar, depende do momento, da situação que acontece. Não sei se o Maurício quer. Sem dúvida, e isso eu vejo assim, o que você falou, esse transitar, né, que você fez, de um controle para uma submissão, ou do querer conduzir para uma submissão, é um grande sinal de que isso realmente não está equilibrado, né? Quando a gente fica muito nos extremos, quando a gente faz isso com uma naturalidade, de forma mais leve e sem ficar indo tanto aos extremos, mostra também que existe ali um trabalho, uma percepção melhor, um equilíbrio melhor com relação a isso. Então, é algo comum, sim, por exemplo, alguém que tem uma forte independência, em algum momento fala, putz, não está dando certo, o que ele faz? Ele acaba indo para o oposto, acaba criando uma dependência às vezes no mesmo assunto, às vezes em assuntos diferentes, né? Mas acaba criando uma dependência. Eu lembro de um período considerável que eu acabei ficando com a Miriam, assim, que eu tinha essa posição do tipo, né, que trouxeram aqui, ah não, decide você, vai, o que você quer? Né? Então eu saí daquela questão de organizar, de falar, não, hoje vai ser assim, amanhã vai ser assado, daquele controle forte, né, que a Priscila comentou, que eu assumo carinhosamente apelido de família de controlador, hoje não muito mais utilizado, mas era uma forma, um apelido carinhoso que eu tinha. Mas tem sim, e eu me vejo muito nesse trânsito, né? E até aproveitar, falando um pouco desse controle, dessa percepção, na live passada eu me coloquei numa condição que eu comecei a ficar extremamente nervoso com 15 minutos de live. Com 25, 30 eu estava com dor.
Estava com dor no estômago. Por quê? Porque eu estava sem um controle de horário. Eu me coloquei numa posição que eu não via relógio nenhum. Eu não sabia quanto tempo tinha ido de live, quanto não tinha, né? E com 15 minutos eu já estava começando a sentir dores no estômago. Sabe aquela dor, meio que uma gastrite, coisa assim? E hoje eu já me adequei, percebi isso, me adequei, achei aqui um outro formato e consigo estar sem dor fazendo uma live, que é muito, muito melhor. Desculpa, só o parênteses aí fazendo o gancho da percepção, desse olhar, dessa questão de controle, né? Um pouco fora aí do tema da dependência e independência, mas fazendo o link aí em cima do controle, Priscila. Não, mas eu acho que isso é importante até para as pessoas perceberem que existem algumas posições e algumas questões que a gente não tem só no relacionamento a dois, numa questão de dependência e independência, só num relacionamento com as pessoas, mas com a gente mesmo. Porque a questão de controle, ela também está muito vinculada a essa questão da dependência do relógio, por exemplo. Eu dependo de digitar um horário. E se eu não tiver com a minha planilhinha montadinha na minha frente, com tudo descrito que eu tenho que fazer, eu fico desconfortável. Então, o que acaba acontecendo é que quando a gente leva isso para as nossas relações, isso é mais comum, né? Porque a minha planilhinha não está lá, eu fico desconfortável? Fico. O relógio não está lá, eu fico desconfortável? Fico. Mas e quando isso acontece com as pessoas? Eu não tenho controle sobre o outro. Então, eu não tenho controle sobre a reação do outro. Eu não sei como foi o dia do outro, se foi estressante ou se foi tranquilinho. E aí ele vai ter uma reação que eu não espero, né? Ou de independência ou de dependência, não sei. De repente a pessoa passou aquele dia estressante e aciona um gatilho de carência, em que a única coisa que ela quer é um carinho, é um gesto, às vezes um leite quente no micro-ondas, igual de vez em quando acontecia aqui em casa. Às vezes é a única coisa que a pessoa estava esperando. Ah, isso é uma questão de dependência? Não, não é que a pessoa é dependente, mas ela tem uma ação, espera uma ação dependente. Em compensação, aquele dia que você chega estressado, que você não quer conversar com ninguém, vai tomar banho e vai dormir. Você nem pergunta nada, você nem quer saber se o outro comeu, se não comeu, se está te esperando para jantar, se não está. Isso é uma ação independente. Né? Eu tenho que marcar um horário, eu tenho que marcar reunião, eu tenho live 7 horas da noite, eu não preciso perguntar se eu posso. Né? Sim, e eu entendo que assim, cabe também uma percepção dessa questão do nosso dia a dia, né? Que em alguns momentos isso é mais fácil de perceber, em algumas outras questões acaba sendo mais sutil, né? E imagina nesse dia que chegou mais estressado, foi extremamente independente, chuveiro e cama. Se isso começa a ganhar força, começa a ganhar uma frequência, essa ação independente, é um ponto. O quanto o outro pode se posicionar também e conversar a respeito do que está acontecendo, porque pode diretamente no pensamento, na análise direta, tipo, tem alguma coisa errada comigo. Né? Porque chegou aqui em casa, cara feia, tomou banho, nem falou direito comigo e já foi pro quarto. E às vezes não tem essa relação. Então, mais uma vez, né, a relação da extrema dependência em desequilíbrio com algum movimento que não é a dependência, mas sim o compartilhar, como a Priscila trouxe. Como esse meio é delicado, é sutil a gente conseguir identificar no nosso dia a dia, nas rotinas, e conseguir ir adequando, puxando isso que está do dependente ou que está do independente e trazendo aqui para o ponto de equilíbrio, para o ponto de compartilhar. Sim. Boa noite, Kerly. Assim, essa questão de compartilhar é muito desafiante. A gente não só atende, como tem as nossas questões particulares e percebe também ações à nossa volta de pessoas que são casadas ou que moram junto, que têm um parceiro, uma parceira fixa.
às vezes não moram debaixo do mesmo teto, mas têm essa relação fixa e às vezes até de muito tempo. O quanto isso é desafiante, porque não existe um diálogo quando existe esse desequilíbrio de independência e dependência. E a gente vai para aquelas questões em que eu sou assim. Se a pessoa quiser, ela quer me aceite assim. Né? Eu sou independente mesmo, porque a gente confunde muito o empoderamento, tanto do homem quanto da mulher, a independência, tanto do homem quanto da mulher, com você fazer o outro engolir quem é você, ou o que você propõe, ou o que você faz, né? O compartilhar ele não pode ser imposto, né? Ele eu acho que é mais desafiador, a Thaís trouxe aí mais algumas questões, inclusive fisiológicas, né? Que podem interferir sim, mas ele é desafiador porque ele não pode ser imposto. Ele tem que ser encontrado a dois. Eu acho que esse é um ponto bem complexo da gente chegar nesse equilíbrio do compartilhar. E por isso que às vezes a gente prefere ficar transitando da dependência para a independência, né, que está muito mais fácil, já está no nosso no eu sei, assim já fica mais tranquilo, não tem que ficar acertando nada. Né? Então, eu entendo realmente, é desafiador, não nego isso. Porém, se a gente não começar a desenvolver um olhar diferente, começar a prestar atenção no nosso comportamento em primeiro lugar, esse ponto de equilíbrio, esse ponto do compartilhar, ele não chega. Então, a partir do momento que a gente olha, começa a se perceber, se conhecer e falar, ok, Maurício, você é controlador. Você é controlador, Maurício. Eu assumo, eu sou controlador. Depois que eu aceito, aí eu consigo trabalhar isso melhor. Eu reconheço, é como se isso acalmasse dentro da gente, sabe? Se eu fico, não sou, vou negando, a vida vai trazendo N formas diferentes de mostrar que assim, você é. Depois que você assumir, talvez... depois que você assumir, vai começar a ficar mais leve. Mas enquanto você não assumir e ficar querendo excluir, né, já trazendo um pouco das questões sistêmicas aí, excluiu, vai bater cada vez mais forte na nossa porta. E assim, a gente fala, uma coisa que eu pensei muito quando a gente estava discutindo essa questão da independência e dependência, é o que a gente vê muito, muito forte ainda hoje, é a briga. A gente vai acabar falando de masculino e feminino, não adianta, de homem e mulher, porque está falando de relação a dois. A gente já vai falar mais profundo sobre isso, sobre esse aspecto, mas trazendo isso dessas ações independentes e dependentes, né? A independência, hoje, ela é vista como algo de poder. Se eu sou independente, eu tenho poder sobre o outro, né? Porque o outro depende de mim. Se o outro depende de mim, eu tenho poder sobre ele. Então eu controlo, né? Associação dos Controladores Anônimos. Hoje eu assumo. Eu também assumo. Ótimo, Thaís. Thaís, eu não sei, mas eu gostei disso. Eu acho que a gente pode criar um grupo para os controladores. Boa, gostei, Thaís, gostei. Mas, essa questão do poder muito forte de você colocar em cima do outro, né? De você gerar, eu sou independente, tomo as ações, decido e o outro me segue. Então ele depende de mim. E quando quando o outro depende de mim, isso me dá uma satisfação, me traz prazer, né? Porque eu tenho alguém que depende de mim. E a pessoa não faz nada sem mim. Então, olha só o nível que chega, às vezes, essa pequena independência, às vezes, no dia a dia, em casa. Correto. E o Keiji trouxe uma frase interessante, né? Do amar ao próximo como a si mesmo. Eu agradeço aí, Keiji, por trazer essa frase para a nossa live. E às vezes o que acontece é que a gente não faz isso, né? A gente acaba tendo uma ação independente e esse amar ao próximo, ele não é como a si mesmo.
O amar ao próximo como a si mesmo já é algo desafiador. E quando a gente fortalece muito a questão da independência, talvez isso fique ainda mais distante. E aí a outra ponta é a dependência vista como algo de submissão. A dependência ela não é vista como algo de compartilhar. Ela é vista como algo... a independência no egocentrismo, mas a dependência na submissão. Então, tipo, eu não vou falar nada para ele, nem vou perguntar, porque eu não quero ser submissa a ele. Ou a Sim. ela. Então, você tem aí os dois pontos muito fortes quando a gente fala de independência e dependência, num mito, na verdade, né? Porque nós somos. Eu nunca vou esquecer, nesses cursos que a gente faz, uma frase que o professor trouxe, que foi: nós nascemos e morremos sozinhos. Então, nós somos seres independentes. Nós temos as nossas necessidades fisiológicas, são independentes. As nossas Somos questões, únicos. né? Então, isso nos torna seres independentes. Mas quando eu decido compartilhar a minha vida com alguém, essa independência, ela fica restrita. E aí não é que eu passo a ser dependente do outro, mas eu tenho ações que sim dependem do outro. Porque é um compartilhar. Né? Eu compartilho com o outro, eu divido com o outro para ficar menos pesado. Ou melhor, para trazer mais leveza, né, nas ações. Então, quando, por exemplo, eu tive o dia inteiro de trabalho atendendo e eu preciso fazer janta. Se eu tenho essa independência e aquele controle de só eu decido tudo que vai ser feito, eu, além de trabalhar o dia inteiro, ainda tenho que tomar uma decisão de parar e cozinhar. Mas quando eu compartilho os afazeres de casa, as decisões, os passeios, as coisas, fica mais leve. Porque aquele dia que eu estou trabalhando até mais tarde, eu termino de atender, chego lá, a comida está quente. Ele já decidiu que vai tirar do freezer para descongelar para a gente comer no dia seguinte. O Giovanni já jantou. Agora imagina se eu continuasse mantendo tudo embaixo das minhas asas. Principalmente com coisas de casa, né? Como compartilhar é abrangente, né? Como ele precisa ser abrangente. Porque nesse exemplo que você trouxe, é uma parceria colaborativa. É isso aí, Miriam. É isso aí, é o que a gente está trabalhando. É o que a gente está trabalhando. Literalmente, eu e a Miriam, a gente busca formas diferentes de desenvolver essa parceria colaborativa. Né? E até no exemplo que a Priscila trouxe, ela transitou, né, de uma questão profissional até em casa, e como é importante esse compartilhar de rotina, do dia a dia, para que um comece a entender também o aspecto do outro, as dores do outro, a agenda do outro. Né? É muito claro, às vezes, na nossa mente, a minha agenda, o que eu tenho, os clientes, a sequência, ok. Agora, qual vai ser o impacto disso no meu dia com a Miriam? O quanto eu comuniquei disso? O quanto que eu alinhei minimamente uma questão de um horário do almoço? Né? Que de repente, conforme a rotina, pode sair às 11, pode sair meio-dia, pode sair às 2, 3 da tarde. Né? E pode ter essa variação de rotina conforme o dia dela, conforme o meu dia, e como a gente vai adequando a isso. Imagina se não tem esse compartilhar, né? Desde a questão da rotina, para conseguir encontrar esse movimento mais leve, não tomar uma independência de comer o que eu quero, almoçar o que eu quero na hora que eu quero, e a outra pessoa fala, poxa, e agora então eu tenho que me virar sozinha? Peguei o bonde andando, eu vou ter que me virar sozinho? Né? Ou o outro esperando até mais tarde, que não sabia o horário, né? Não sabia das coisas, tá ali com fome, esperando. Pô, também não tem que ficar passando fome aí e de cara feia. Né? Então, são questões que estão
muito, mas muito enraizadas em vários aspectos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E talvez por isso tenha essa dificuldade da gente perceber, conseguir identificar e ir trabalhando esses pontos. São muitos pontos, mais diversos possíveis, em áreas distintas, né? E entendo que a própria pandemia acabou aproximando essas duas rotinas do casal. Talvez para alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas aproximou isso, tornou mais próximo, né? Esse compartilhar, deixou isso mais gritante, né? Na relação. E aí eu percebo o quanto eu não compartilho, ou o quanto eu dependo demais, ou o quanto eu olho para mim demais. E até baseado nisso, né? Você tem essa questão do compartilhar, de você dividir as emoções. Eu me irritava porque o companheiro tinha que ter bola de cristal. Exatamente isso. Que era o que eu ia falar agora, vendo a Thaís escrevendo, estou aprendendo, e agora ela tirou quase as palavras da minha boca. Estamos aprendendo, né? Thaís. Estamos. Que é falar das emoções também, porque justamente nesse momento de pandemia, a gente está vivendo mais tempo juntos. Mesmo que alguns não tiveram uma rotina mudada 100%, e mesmo antes da pandemia, e espero que isso depois também venha a ser uma reflexão para todos nós, de falar das nossas emoções. Então, aquele dia que você acordou com mais raiva, porque não deu certo um projeto combinado, são necessárias, as conversas tornam-se essenciais no home office. É isso mesmo, o diálogo, né, Miriam? Porque às vezes eu acordei, sei lá, com dor de cabeça, então tô com raiva, porque eu tô com dor, porque eu tenho uma agenda enorme para cumprir, e eu acabo descontando no outro e ele nem sabe o que eu tô sentindo. E eu quero que ele espero que ele adivinhe o que eu tô sentindo. Né? Ou então, um agrado mesmo. Quantas vezes você coloca uma roupa bonita, a mulherada talvez se identifique nisso, arruma o cabelo e fica esperando o marido, o namorado, o parceiro, pegar e fazer um elogio, que você passou o dia inteiro na cabeleireira, arrumando o cabelo, com aquela roupa nova, e o cara não falou nada, não fez um comentário, mas você ficou esperando. A roupa nova e o corte de cabelo tinha que vir com uma plaquinha um pouco mais visível para os homens. Engraçadinho. Ou então quando você tá de TPM, igual a Thaís falou, o cara não sabe o seu ciclo menstrual, talvez. Até saiba, mas ele não vai se ligar nisso. A rotina dele é outra. Ele não vai ficar atento que você tá de TPM, ou que você tá menstruada, ou que não, né? Ele não vai ficar olhando no calendário dele, né? Várias tretas, é isso mesmo. Você não vai, não vai. Geralmente eu percebo depois que eu já tomei a patada. Eu falei, que aí eu fico abusando também da sorte, né? Aí eu tomo a patada e falei, acho que agora não seria um bom período para fazer essa brincadeira. Mas eu acho que comunicar, para que isso não aconteça. Porque quantas vezes a gente não se magoa com uma situação dessa? Você ri, né, Thaís? Você não se magoa de verdade com uma situação dessa, porque você está esperando que o outro tenha um olhar diferente para você, mas ele não sabe o que está acontecendo com você. Ele não sabe se você está triste, se você está magoado, se você está com um problema, ou se uma determinada questão te trouxe uma dor. E aí eu não falo só de dores físicas, são dores emocionais também. Sim, e até aproveitando o que a Vilma trouxe, né, que isso é ruim de fato, essas dores, eu diria assim que o aspecto mais positivo dessas dores é que elas sinalizam algo muito interessante para vocês. A gente aprendeu com isso. Sim, são justamente nessas dores, nesses incômodos, que está ali, sabe o norte da bússola, para a gente saber uma referência? Essa dor é uma referência para a gente conseguir perceber e encontrar aquele ponto do compartilhar. Enquanto a gente não usa esse norte, a gente fica batendo ali, vai no tema de hoje, né? Na independência e dependência, fica
fica batendo nos extremos, causando dor. Quando a gente começa a olhar para essa dor, para esse incômodo, ter uma referência do que ou de onde está esse ponto do compartilhar, esse ponto de equilíbrio entre a dependência e a independência. Né? E de outras coisas também. A dor é algo positivo porque ele te mostra isso. Só que geralmente a nossa cultura, a cultura geral do ser humano é querer excluir essa dor, é querer apagar, tira logo essa dor. Né? E a gente sabe que não é muito esse o caminho dessa exclusão. Né? É isso mesmo, Kenji. O casamento é compartilhar a vida a dois. Se não compartilhar, não houve casamento, e sim apenas um encontro. É exatamente isso, né? É o compartilhar, é você dividir, né, isso. Essa convivência a dois, que não é tranquila, porque volto lá, nós somos seres independentes, então todo mundo é. Então, quando a gente junta, você está vindo de duas referências diferentes, de duas bagagens diferentes, duas histórias diferentes, acostumados a ser daquele jeito. Quando você junta os dois, Dois sistemas diferentes. né? E aí, o que você faz? Né? Aí fica naquela, que sistema que vai mandar, né? Mais ou menos assim? Não, aí quando você compartilha, porque aí quando a gente junta, né, seja casamento, seja morando junto, né, amigado, ou até mesmo cada um morando, porque a gente tem aquelas relações, né, que cada um mora numa casa, relacionamentos abertos, enfim, dos mais diversos, a gente fica disputando quem que vai mandar, se não tem compartilhamento, né? O que é que vai gerir? Eu diria assim, existem aqueles também, né, aproveitando o que a gente nos trouxe aí de ser apenas um encontro, existem aquelas pessoas também que estão atrás apenas dos encontros, ela está somando encontros diferentes. E eu acho que, de uma forma ou de outra, né, cada ser humano ele passa um pouco por esse momento também, do buscar o encontro, né, de buscar encontros diferentes e perceber o que tem nisso. Só que quando ele decide realmente um outro tipo de relação, um outro tipo de relação, transformar esse encontro no casamento, sim, vai migrando para esse compartilhado, unir diferenças, aí realmente vem um outro tipo de complexidade, vem um outro tipo de soma. Né? Eu acho que a gente poderia até falar de daquelas cargas mais polêmicas, Priscila. Ah, ela vem ele com as polêmicas. Eu ia trazer, na verdade, um outro exemplo, né? Traga. Porque tem para fazer um gancho até com o que a gente falou na semana passada, das referências internas, né? Alguém, por um acaso, já fez o prato do marido? O marido fez o prato da esposa. Ficou sentado esperando que o outro fizesse? Ou que Não o outro vamos, decidisse? não vamos confundir isso com mimo, tá? Eu acho que um mimo de É. vez em quando, eu acho que cabe e tá numa boa. Né? Mas Não, mas não, se há um hábito, se há uma frequência, que eu acho que é o que a Priscila está trazendo, é um pouco diferente. sim, não, porque se a pessoa não come, porque eu tenho um exemplo, né, que até trouxe para o Maurício, quando a gente estava discutindo o tema para trazer para vocês, de uma pessoa que é totalmente dependente, que ela não faz nada se o outro não fizer por ele. Então, se não faz o prato, ele não come. Se não faz comida, ele não come. Se a pessoa não vai comprar roupa para o parceiro ou para a parceira, a pessoa não tem roupa para vestir, anda com a roupa toda furada, né? Não tem mão nem perna, é isso mesmo. Tem mão e tem perna, mas não tem Não vontade. tem. Isso, não faz. Por quê? Né? Muito provavelmente ainda está preso na criança, em que a mamãe, né, a mamãe normalmente é a mamãe que faz esse movimento de escolher o que vai vestir, né, a roupa que vai comprar, a comida que vai comer, a hora que vai tomar banho, a hora que vai dormir, se vai viajar, se não vai, né? Então, essa pessoa ainda está presa na criança e ela encontrou no outro essa mãe, não importa se é o homem ou se é a mulher que atende essa necessidade, mas ela encontrou uma mãe ali que vai acolher
aquela criança e continuar fazendo por ela. Então a gente volta lá para referências internas, né? Sim, uma relação direta com referência interna dessa busca. E essa dependência, às vezes independência, está relacionada justamente a isso, né? É aquele homem, aquele marido que ainda não encontrou a mãe que buscava e está buscando isso na esposa. Ou a esposa que não continua buscando aquele pai, alguma atenção, alguma ação de pai, né? Na criança ainda, e que traz isso para dentro de um casamento. Então, esse exemplo que você trouxe realmente muito, muito ilustrativo e importante. Tem essa relação, sim, da criança ainda que busca dentro do adulto. Isso fica latente, e esse eu acho que são exemplos aí de que isso ocorre, de que isso ainda está muito forte, né, na pessoa. Traz sua polêmica, vai! Não, a polêmica não é minha. Porque se ele não trouxer polêmica, ele não vai cegar. Eu não, imagina. Não, brincadeiras à parte, aí, Brincadeira. os risos, mas tem, fazendo um link, né, desde da questão das referências internas e a dependência e a independência, e existe um ponto que a gente até trouxe, ilustrou de uma outra forma na live anterior, na live que falava lá sobre referências internas, mas que também está diretamente vinculado ao que nós estamos trabalhando hoje, do que nós estamos conversando hoje, que é essa herança histórica que nós temos. Né? Essa herança é olhar algumas décadas atrás e ver um machismo numa proporção completamente diferente do que nós temos hoje. Uma postura de homem e mulher, né? Isso de forma mais ampla no mundo, bem maior do que nós temos hoje. Nós sabemos que algumas culturas ainda mantêm uma postura bem mais forte, machista, mas o mundo vem mudando, vem buscando, vem se equilibrando nessas forças do feminino e do masculino, entre o homem e a mulher. E aí entra essa questão também do machismo, do feminismo, mas o quanto disso, o quanto dessa herança do machismo nós não carregamos ainda da força do homem, do só o homem sair para trabalhar, do homem ser o sustento da casa, e a mulher ter que ficar em casa com uma certa dependência desse homem cuidando da casa. O quanto de alguma forma nós ainda não carregamos isso. Eu acho que em níveis, conforme família, isso ainda existe em níveis diferentes, mas se a gente negar ou tentar excluir isso da nossa história, que foi um fato, e vamos olhar para isso como um processo de aprendizado, um processo de equilíbrio, né? A gente tentar excluir, infelizmente isso vai só atenuar essa diferença. Né? Vai atenuar, não, desculpa, vai acentuar, vai ficar mais latente essa diferença entre homens e mulheres. Então, nisso, também trago aí um convite a todos para que olhar, reconhecer e falar assim, isso pode ter servido lá atrás. Hoje eu posso honrá-los fazendo diferente, pois eu vivo num tempo diferente. A gente vai aprofundar esse tema, né, de masculino e feminismo, feminino, machismo e feminismo, mais para o final dessas primeiras lives que a gente vai fazer, né? Mas baseado até nisso que o Maurício está trazendo, ontem até tive a oportunidade de fazer uma live com a Vânia falando sobre, um pouco sobre isso também, e trazendo nessa questão da dependência e da independência, o quanto a gente briga hoje, a mulherada briga hoje, para ter, de repente, uma licença maternidade maior. Para conseguir, pelo menos os primeiros 6 meses, que é o que a OMS traz, para fazer o aleitamento exclusivo, né?
Oi, será que travou aqui? Ah, Voltei? fechou, caiu. Foi a Voltou, minha. voltou. Tá de volta. Então, que a gente brigou tanto por esse espaço que a gente também esquece das consequências dessa briga, dessa luta. Então, você tem aí uma necessidade de se manter na independência. Voltei, tá aí, Beatriz. É, você manter nessa independência de que a mulher precisa se manter no mercado de trabalho, precisa se manter em posições, né, de forma independente, para que elas tenham independência financeira, para que ela tenha uma independência de ações, né, não fique dependente 100% do homem, mas ao mesmo tempo, no momento em que ela tem a necessidade de ser dependente, ela passa a ser não só submissa, mas até julgada, né? É, nesses momentos. Eu passei por uma situação, justamente foi quando eu fiz essa transição do controle e da independência, porque eu era muito independente, mas muito. Meu, assim, só para trazer de ilustração, eu com 13 anos eu falava que eu queria ser diretora de empresa e não queria casar nunca na minha vida. Então, porque eu tinha muito forte esse negócio da independência. E aí, quando eu fiquei grávida e que eu passei por um processo de assédio por um chefe, homem, né? Eu perdi esse rumo do controle e vi que eu não tinha esse controle todo. E aí eu passei a ser dependente para ser protegida, porque foi esse movimento que eu fiz, de uma proteção para ter uma gravidez tranquila. Só que isso me custou muito, porque aí me custou toda essa perda da independência para uma dependência total, financeira, emocional. Então, assim, física até muitas vezes. Como seria olhar para isso como um processo do aprendizado, da transição da independência para, para a dependência? E depois conseguir chegar num ponto de equilíbrio, né? Às Exatamente isso. vezes, às vezes é necessário vivenciar certas situações para de fato aprender, né? O que é estar de um lado, o que é estar do outro. Sim, e exatamente isso que eu acho que é importante trazer e falar sobre isso, eu trazer esse exemplo meu para quem está assistindo e ver que a gente também passa por esses processos. Que vocês estão falando com dois seres humanos que, apesar de profissionais, apesar de trabalhar com isso e conduzir processos, a gente também teve e tem os nossos. E para eu chegar hoje e falar sobre isso com o olhar de equilíbrio que eu tenho hoje, em dividir as tarefas, em dividir a educação do Giovanni, em dividir as tarefas de casa e as escolhas da rotina a dois, não só da casa, mas do relacionamento a dois, eu passei por um processo longo, né? A família do Bruno é italiana, tem muito aquela coisa do homem que provém a casa, que é o homem que faz. A minha sogra parou de trabalhar para cuidar dos filhos, né? Ela ficou em casa justamente para cuidar dos filhos, meu sogro que provia a casa. Então eles tinham isso muito forte mesmo. Uma exigência até que a gente seguisse esse padrão e que a gente não seguiu. Então gerou um desconforto e um atrito em relação a isso, porque a primeira vez que eles vieram comer na minha casa, por exemplo, o Bruno foi tirar a mesa e foi achado ruim que ele tirou a mesa para mim. Porque isso não é coisa de homem. Olha um pouco daquele reflexo, daquela herança histórica, cultural que nós temos, né? Nós temos sim na nossa família. Eu acho que isso só muda de endereço. Vai mudar de endereço e um pouco de intensidade, né? Mas tem sim diversas culturas essa questão desse machismo ainda, ou de um feminismo. E quando eu falo machismo, feminismo, o ponto que eu gosto de trazer para vocês assim, de reflexão é tá leve, tá equilibrado. Ele não tem nenhuma intenção de vingança nem de exclusão. Ok, é algo interessante. Agora, se tem peso, se tem vingança, se tem vontade de excluir,
eu acho que cabe um olhar diferente. O que eu vejo, na verdade, nessas ações, né? A gente vê um reflexo da sociedade, a gente vê um reflexo das posturas, dos comportamentos, dos individuais de cada um, como cada um absorve e enxerga, né, essa postura, essa posição, passa pelo nosso filtro e como a gente também enxerga, com os nossos olhos, né, não só com aquilo que a gente vive e aprende, né, e aquilo que é sistêmico, né, que a gente fala, né, que vem dos nossos ancestrais e que vem dos pais, mas como a gente enxerga e absorve tudo isso, né? E a gente cai em outros questionamentos, e um deles, por exemplo, como que irmãos criados pelo mesmo pai e pela mesma mãe têm comportamentos diferentes, agem de formas diferentes, pensamentos diferentes. Passa por como cada um enxerga isso. E aí, Exato. baseado nisso, eu faço o convite, né? Já que a gente está falando bastante aqui, quinta-feira que vem tem live de novo. Mas se gerou incômodo, se gerou dor, se você se viu numa situação dessa, de repente não sabe por onde começar, né? Manda um direct pra gente, manda mensagem, que eu acho que a gente, dentro das técnicas, de tudo aquilo que a gente conhece, a gente pode auxiliar você, pelo menos, a iniciar esse processo para um novo olhar, para um novo comportamento, para uma nova conduta, né? Ah, Ah, Laeca! não, tá vendo aqui uma Aí, informação, ó. a vontade de soltar um spoiler Então solta! de leve, sim, sabe? Você falou da questão do atendimento, é que eu tava segurando aqui para não sair, né? Mas tem um formato aí bem interessante, onde soma olhares diferentes para um atendimento. Eu acho que isso tá bom Atendimento a falar, dois, né? né? Acho que tá bom, né? Tá bom, acho que por Tá enquanto, bom. né? Então, aguardem. Isso tá aí prestes a ser Açaí. lançado. Exato. Uma forma diferente do que existe por aí, né? Sim, eu não conheço nada semelhante. Não conheço nada semelhante. E que a gente tem todo um estudo, um trabalho, uma prática aí que a gente está trabalhando, desenvolvendo, né, Priscila? Eu e a Priscila, chegando aí a algumas Arduamente. conclusões e observações muito interessantes. Então, nós temos certeza que isso, assim que tiver o formatadinho, ganhando o formato final dele, será algo que ajudará muitas pessoas mesmo. Certeza. Então, se você que assistiu, né, a live de hoje, assistiu a live da quinta passada, vai assistir a live da quinta que vem também, né? Gerou incômodo, gerou dor, se viu nessa situação, queria saber mais, queria saber como resolver, como entender, né? Talvez como compreender as situações, o que está acontecendo, quais são as posturas novas, os comportamentos novos que são possíveis, né? Só manda mensagem para a gente, que a gente pode Sim, auxiliar nesse processo, né? às vezes veio a percepção da dor, do incômodo e ficou meio perdido, né? Para onde eu olho, para onde eu vou. Mas vem com essa percepção, venha com essa sensação. Isso vai nos ajudar muito. E em cima do que a gente compartilhar de informações, vai perceber o quanto faz sentido essa dor, essa sensação que você teve diante do que você está vivendo na sua relação, junto com o parceiro, com a parceira. Né? O que eu ainda não aprendi, né? O que é possível aprender com isso. Né? E é isso. É isso. E, mais uma vez, agradeço aí a participação, a todos. Nós temos aí os canais tanto no Face, no Insta, no YouTube, onde ficam salvos esses vídeos, as lives. Espero que de alguma forma isso contribua com um novo olhar, para uma consciência e no processo de autoconhecimento de cada um. Isso aí. Muito obrigada, mestre. Foi um prazer. Foi ótima essa live.
Também agradeço, Priscila, obrigado mesmo. E olha aqui, que maravilha perceber a questão do controle. Terminar uma live sem dor no estômago, até a Oh! expressão é diferente. Isso é ótimo. E a gente espera você na quinta que vem. Eu acho que a gente E já pode soltar o spoiler, né? Metades da laranja, não é? sim, sim, sim. Deixar um ponto de interrogação aí, né? Se esse termo para você faz sentido, se de repente o Fábio Júnior, né, com a canção dele já te envolveu em muitos relacionamentos, talvez seja possível um olhar um pouco diferente sobre esse termo Só um das talvez. metades da laranja. Talvez. E esse é o tema da nossa próxima live, né? Exatamente. Sim. Esperamos Obrigado vocês, também, viu? então. Muito Obrigado, obrigada, Vilma. Vilma. Bianca também, agradeço aí a presença de todos e até a próxima. Até quinta-feira, então, pessoal. Até. Beijo. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau.